Olá, estrelas! Estamos em mais um Estrela Cast, o guia para a sua maturidade. Estamos hoje aqui nesta bancada maravilhosa com a minha amiga Mariane Mendes, com Milena Rodrigues, com o Vitor Ibsen e comigo, claro, a queridinha do Brasil, A Rafaela Mello. maravilhosa. Ela foi ousada, ela falou mesmo, viu? Eu tava duvidando. Não, eu não estava Mas eu duvidando sou não, ou não porque sou, ela... queridinha? Eu sou, minha gente. E nós estamos num mês alusivo, né, que se chama Janeiro Branco. É um mês alusivo à questão da saúde mental. Então, hoje, no nosso podcast, no nosso Estrela Cast, nós falaremos sobre saúde mental, precisamente sobre o tema da ansiedade. Mas antes, gostaria de dizer para vocês que esse podcast tem o oferecimento dos nossos parceiros Pérez e Pérez, do estúdio Hubcast. E agora nós começaremos essa conversa e eu vou trazer já uma polêmica para vocês. Nossos parceiros aí, bora, parceiro, tá atrasado? Não estão super pontuais. Bora lá. Quero começar falando sobre ansiedade. E a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, né, que as pessoas esquecem disso, é que a ansiedade, minha gente, ela é algo natural no homem. Todo ser humano tem ansiedade. Faz E parte, né? necessariamente isso não é algo ruim. A ansiedade, ela se torna uma doença, ela passa a ser a disfuncional, né? Quando você começa a sentir prejuízos no seu dia a dia, quando a sua preocupação em realizar algo, em fazer algo, em ter algo, se torna um problema que vai trazendo ali pontos negativos para o seu dia a dia mesmo. Você já não consegue Começa a realizar. comprometer. Isso, a palavra era essa. Você já não consegue realizar as coisas porque a sua mente está comprometida com aquele tema, pensamento com aquele pensamento. excessivo. Então, vamos falar. O que vocês acham aí de ansiedade? É normal, não é? Inclusive, temos dados, né? Dados muito interessantes. E já vou deixar a Vitor falar sobre a questão da ansiedade no Brasil. Traz esses dados aí pra gente, Vitor, se tu tá lembrado, né? Se tu não tiver, a gente ajuda aqui. Vamos lá, vamos lá. Esse tema é fundamental, porque o Brasil assim, é um dos países mais ansiosos do mundo, do mundo. Eu vou trazer os dados. Eu posso errar porque eu não sei se eu me recordo exatamente de cabeça, mas uma coisa que você estava... Botei Vitor no assino. Precisamente. Na verdade, eu não queria nem isso. É a questão de que Sim, o Brasil sim. hoje está no ranking. Isso, Hoje isso. é o país fácil, mais isso é ansioso, mais ansioso segundo do o mundo. último estudo da OMS, que saiu Exato. agora, dados fresquíssimos de 2022. Era só esse dado 2023. mesmo. Perfeito. né? Quando a gente pensa em ansiedade, claro, dá para abordar sobre vários aspectos a origem da ansiedade. Mas a Rafa falou muito bem, porque a gente está sempre numa época estranha de dualidades, né? As pessoas esqueceram assim os tons, né? Os entremeios ali de dois extremos. Obviamente que a ansiedade no sentido patológico e esses dados do Brasil são alarmantes e são patológicos, né? Obviamente que é algo disfuncional. Porém, grande parte digamos assim, dessa ansiedade surge de pensamentos neuróticos, ou surge, né, de neuroses de pessoas. Porém, também o desejo de viver sem ansiedade já é fruto de outra neurose principal, né? Porque é normal sentir ansiedade, né, Vitor? Se a gente vai fazer uma palestra, a gente fica ansiosa. Por quê? Porque a gente tem que preparar aquele material. Então, ansiedade na sua normalidade, tudo bem. Ok. Ok. Ela nos move. A ansiedade Isso. dentro da sua Ela nos normalidade, move, ela nos move. Eu tenho né? que fazer uma palestra, então Exato. vou me Seria até preparar para ruim, aquilo. assim, a pessoa tem uma palestra, tem um compromisso e você desdenhar, né? Deixar para resolver tudo de última hora. Não, isso realmente é uma coisa ruim. Mas, a partir do momento que você tem algo para fazer e aquilo fica culminando no seu pensamento, É um verbo que corrói assim, né? e lhe trava muitas vezes, em alguns momentos, em outras atividades, aí é uma patologia. Exato. A ansiedade, ela é muito caracterizada por uma certa divisão, né? Não estar presente no momento presente, no agora.
Então, essa divisão de que eu estou aqui, o meu corpo está aqui, mas a minha cabeça não está. Os meus pensamentos estão nas coisas que eu deixei de fazer, nas coisas que eu poderia ter feito, naquilo que eu ainda tenho que fazer. Então, é muito característico de uma ansiedade patológica, essa dificuldade de viver o momento presente. Então, quando a ansiedade é essa inquietação que me move a fazer alguma coisa, a preparar uma palestra, é uma inquietação que me move a estudar um tema, é uma inquietação que me move a agir, essa é a inquietação positiva, porque a raiz da ansiedade é essa, é um mecanismo de proteção. A ansiedade, ela tem essa finalidade de nos proteger, de nos prevenir, de nos deixar alerta, porque no final das contas é importante que nós possamos preservar a nossa própria vida, a nossa integridade. Mas quando ela começa a aparecer de forma muito intensa, quando ela começa a aparecer de forma desproporcional, aí é que se torna preocupante, porque nos rouba do momento presente. A gente não consegue viver aquele momento. Muitas vezes está ali a pessoa com os filhos, não consegue aproveitar porque está pensando no trabalho, porque está pensando nos boletos, porque está pensando em tantas coisas que não são o agora. E a ansiedade, quando ela é vivida nessa ótica, como ela é vivida por essa ótica da cisão, da divisão, gera um cansaço emocional e físico também. extremo. Então, acho que essa é uma das características importantes. Você falar isso mesmo, porque assim, a ansiedade, ela aparece como uma resultante daquele processo de luta e fuga, né? Exato. Quando eu estou ali na luta e na fuga, o meu corpo recebe uma descarga de adrenalina e de uma série de coisas para que eu me prepare ou para lutar ou para fugir. Agora, o ansioso está o tempo todo nessa dualidade entre luta e fuga, mas ele não está numa situação limite. Então, essas descargas, né, vão cansando o corpo e a mente dele. Ele está o tempo todo alerta, pronto para combater e pronto para fugir, mas não existe um inimigo real. Tudo que existe está na cabeça dele. Isso. É interessante isso que você falou, Rafa. E também, enquanto a Milena ia falando, ia me vindo uma definição bem interessante sobre a ansiedade, que é basicamente uma fragmentação do homem, né? O ansioso, ele é uma pessoa fragmentada. É uma pessoa que ele tem uma fragmentação de que as preocupações, a potência, as paixões estão direcionadas para um lugar, a presença dele está em outro lugar, a demanda no qual ele é exigido no momento é outra coisa. Então, a pessoa ansiosa é uma pessoa fragmentada, né? Ela não tem, digamos assim, uma unidade. Ela não tem uma integralidade possível e por isso é impossível você viver de forma presente, né? Só que grande parte da sanidade mental do homem nasce da virtude da presença, né? Você tá inteiro ali, né? Ser inteiro, até acho que é Fernando Pessoa, isso, né? Ser todo, ser inteiro ali. Outros autores também, você pega José Mário Escrivá, ele fala muito, né? De estar presente naquele momento, na atividade. Quando você tem esse exercício, eu provo muito isso, muito disso quando eu faço esse exercício, ou quando os meus pacientes eles começam alguns vícios, alguns tipos de compulsões também sofrem dessa fragmentação, é o indivíduo ansioso. Quando os meus pacientes eles começam a fazer esse exercício de presença, você vai notando assim toda uma ordenação da vida. Tudo vai se voltando. Mas tem que resolver tal coisa, tem tal coisa, tem tal problema. Tem mesmo. Calma, mas ainda não chegou o momento. Exato. Cada coisa no seu lugar. Quando você se volta inteiramente para a atividade do momento, isso cai por terra, né? Tudo cai por terra. Pelo menos as preocupações futuras, aqueles problemas futuros. O problema é que assim, a gente não quer abrir mão da posse do controle. O indivíduo, da ideia de ter controle. Da ideia, perfeito. O indivíduo ele fica fragmentado. A gente não tem controle. Exato. Sobre quase nada, o nosso controle. Vocês verem aqui, eu quero ser a queridinha do Brasil, mas quem é que garante isso, não é? Ninguém garante, assim, é um devaneio. E ainda que seja, como é que eu vou garantir permanecer sendo a queridinha do Brasil? Pelo menos hoje eu serei. Isso é muito certo, né, Vitor? Porque é muito real. Se a gente... Não adianta, eu estar aqui e o meu pensamento tá longe. Gente, fica diferente. Desconexo. A gente é uma unidade.
é corpo, alma e espírito. Então, pronto. Se a gente tá aqui, é aqui. Não fica. Se eu tô no pensamento em outro momento, fica Exato. desconexo. E todas as coisas, todas essas dimensões, elas têm que andar de forma unitária mesmo, né? Sim. Então, eu tenho Alinhada. alinhada. Então, até entrando um pouco nessa alçada da nutrição, foi até tema do nosso Liberte, né? Do ano Sim. passado. Sim. Liberte da depressão. Este ano ansiedade. teremos Liberte Brasil. Aguardem. Aguardem, pessoal. Estrelas do meu coração, aguardem o Liberte desse ano. Aguardem. E a gente vinha falando muito isso, assim. Existe uma unidade em todas as dimensões, né? Existe realmente essa dimensão psíquica, existe a dimensão biológica, né? Para os que creem Questão também. orgânica, Sim. né? A questão do Existe hormônio. mesmo, é. Exato. Para quem crê também, a dimensão espiritual. Então, não há uma separação, não deve haver uma separação dessa unidade. Então, vou dar um exemplo muito, muito básico, muito simples do dia a dia. Você pega, por exemplo, uma pessoa que tem fé, ela tem essa, digamos assim, dimensão espiritual e ela quer exercitar essa dimensão espiritual. Só que, por exemplo, como eu vi esses dias um relato, né? Um cara, não, eu estou me dedicando, eu quero ser dessa maneira, eu quero chegar a um nível de perfeição assim na religião. O que é que ele começou a fazer? Começou a não botar nenhum recurso em casa, começou a abandonar os de casa para procurar essa outra Aí, dimensão. né, filho? Exatamente. E começou a se alimentar muito mal. O resultado disso é depressão e ansiedade. Pronto. É procurando doença. Exatamente. Assim, não existe, inclusive, um aperfeiçoamento de uma dimensão desprezando as outras. Né? Isso é um tipo de Perfeito. neurose, é uma loucura. Isso jamais vai acontecer. Como é que eu posso, por exemplo, também querer ter uma vida saudável? Ou melhor, como é que eu posso também querer servir aos outros, ser mais útil em casa, se, por exemplo, eu sequer tenho energia para isso? Uhum. Sequer eu não consigo me alimentar direito. Sei lá, eu dou vazão a outros vícios, sei lá, gula, por exemplo, e acabo, digamos assim, deixando essa parte biológica à deriva. Beleza, como é que agora eu vou ter disposição? É óbvio que eu não vou ter disposição. Olha só esse quadro, muito prático. Sim. Aí eu não tenho disposição, eu não tenho performance física. Aí eu tô na cabeça que eu tenho uma preocupação de que eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso para minha família. Qual é que é a realidade? Eu não tenho essa performance. E aí fica a preocupação. Ansiedade. Exato, já fragmentou. Você fragmentou a dimensão da ação com a dimensão do dever, por exemplo. Uhum. Pronto. Aqui já nasceu uma ansiedade. E é interessante, né, que essa questão da fragmentação, ela traz uma outra coisa que a gente conversa bastante, que eu falo bastante, que é sobre a questão do senso de proporção desajustado, né? Perfeito. O ansioso, ele tem um senso de proporção totalmente desajustado, porque ele tem uma lente de aumento para as preocupações dele. Então, ele está aqui no momento presente, mas ele está preocupado com a fatura do cartão que ele vai ter que pagar no final do mês. E aí, aquilo se torna tão grandioso que ele vai desajustando, né? Ele vai acreditando que se ele não pagar aquela fatura, que se ele não tiver aquele dinheiro, aquilo vai se tornando uma bola de neve. A tão vida grande. tá arruinada por causa que eu não paguei um Não, boleto. não façam isso, minha gente. Paguem os seus boletos. No É bom. é bom. Mas calma, No espere entanto, pelo menos chegar ao vencimento. É Isso, bom, mas mas não é o fim. eu não preciso colocar uma lente de aumento nesse problema. Como se só a um vida boleto. inteira se resumisse àquele boleto, né? Exatamente. Nesse exemplo que você Perfeito. está dando, Rafa. Isso. Esse senso de proporção. Você está trazendo o boleto, que é um problema real. Mínimo Não, isso. é um problema mínimo, mas é real. Mas a gente pode perceber que quando se trata de uma ansiedade patológica, muitas vezes existe essa lente de aumento para problemas que nem existem. Nem existem. Reais. Exato. Que são irreais, que às vezes é uma projeção, assim. E se eu chegar a comprar alguma coisa, e se eu não tiver o dinheiro de pagar? Então, assim, muitas vezes a ansiedade, ela nem nasce de questões concretas. E nesse Perfeito. sentido do senso de proporção, a realidade é o que vai nortear. Uhum. Olhar a realidade. Eu tô com medo do que pode acontecer do meu filho adoecer, certo? Mas agora o meu filho está saudável. Então eu vou cuidar da saúde do meu filho. E se ele adoecer, a gente cuida da doença. E esse A gente se cuida é do só na filho que está cabeça. doente, né? No caso. E esse se é só na cabeça. E essas neuroses vêm tudo na cabeça e foge da realidade. É como se também, muitas vezes, você quer
como você falou do senso de proporção, né? Quer um sapato, mas o número é grande ou é pequeno e você quer porque quer. Não cabe, né? Ou então você tem uma tela, né? E você tem lá uma imagem, você quer porque quer colocar aquela imagem naquela tela. E você estica e veja que a própria imagem, ela vai se desfazer, Deformando, né? deformando. Porque não Inclusive, é para inclusive aquele tem um mito lugar. grego que fala sobre isso aí, a cama de Procusto. Né? Eu acho que é Procusto, né? Se eu não me engano, que é basicamente um mito, que é uma figura mitológica que ele é hospedeiro, né? Então ele quer hospedar a pessoa. Sim. Só que tem um detalhe. Se a pessoa não couber, né, direitinho na cama, aí tem duas opções. Se ela for menor que a cama, ele vai amarrar cordas e esticá-la até, digamos assim, caber perfeitamente. Excelente. Se a pessoa for maior do que a cama, ele vai lá e vai mutilar a pessoa. É a cama de Procusto. Então, o que é que acontece? É um neurótico. Ou o ideólogo, que muitas vezes se torna um neurótico. Ou seja, a cama é como se fosse a realidade. Uhum. A pessoa é o pensamento, é a neurose do outro. Então, assim, eu tenho a realidade, mas a realidade tem sua dimensão própria, né? E eu quero esticar a minha ideia até caber nas dimensões da realidade. Ou eu quero podar a realidade para que caiba dentro da minha... Ou seja, a coisa é como é. É Eu real. que tenho que me adequar. Me adequar. Exato. É real. isso. Abrace o mundo. Gente, eu queria trazer para vocês, para a gente conversar. Eu trabalho com ansiedade, esse é o meu grande foco de trabalho. Então, hoje, 90% das minhas pacientes têm essa demanda de ansiedade. E tem uma questão interessante que a gente tá falando aqui sobre. A gente tá refletindo, tá pensando, falando um pouco sobre quando é que a ansiedade patológica aparece. E apesar da ansiedade patológica se repetir, sempre tem um caráter pessoal, né? Cada pessoa que Sim. tem ansiedade, ela tem uma história pessoal com essa ansiedade que aparece. Então, eu queria trazer para a gente conversar um pouco sobre essa dimensão da pessoalidade, de como é que a ansiedade aparece e se manifesta na nossa história, no nosso caminho. Eu sempre falo assim, olha, a tua ansiedade, ela é só um sintoma. Então, você está me trazendo aqui, eu tô com dificuldade de dormir, eu fico com palpitação, dificuldade de respirar, muitas vezes crises de choro, eu me tremo toda, alterou o apetite, alterou o sono, não tenho disposição, eu estou muito fadigada, são sintomas. São sintomas. Mas quando a gente junta esse quadro sintomático, eu sempre falo para as minhas pacientes, a tua ansiedade ela é só um sintoma, que é importante da gente conhecer, mas o que é mais importante do que a gente conhecer esse sintoma é olhar para a tua história na qual estes sintomas aparecem. Para saber o porquê, Porque né? é sempre a raiz, a ansiedade ela aparece como a ponta do iceberg. E ela está sempre escondendo, encobrindo algo que está ali por baixo. Muitas vezes, questões diversas, né? Familiares, pessoais, expectativas, traumas, feridas, enfim, diversas coisas que estão ali por baixo. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa dimensão pessoal. Cara, isso me trouxe um insight aqui, né? Enfim, pode não ser insight para muita gente, mas eu fiquei pensando aqui, poxa, que certeira essa sua fala, porque a gente entra aqui no campo, então, da medicalização, né? Sim. E aí você pega 10 pessoas ansiosas e tá todo mundo tomando Rivotril. Tá todo mundo tomando aí Sertralina. sertralina, né? Só que assim, será que o Rivotril para mim é o mesmo Rivotril que vai servir para a história da Mariane, para a história da Milena, para a história do Vitor? O que eu tô querendo dizer com isso? Que muitas vezes as pessoas acreditam que só tomar uma medicação vai resolver. Mas, como Milena falou, belamente, né? Como quem é especialista no assunto, né? A ansiedade, ela é sintoma, então ela aparece como um sintoma da sua história. Então, assim, aquele remédio, ele pode até ajudar no sintoma, mas se você não tratar a tua história de vida, se você não adentrar nesse mundo, você nunca vai se livrar disso, porque você vai
momentaneamente fazer sumir ali o sintoma através do remédio. A tua história não foi revisada, não foi revista, não foi mudada. E vai E daqui voltar. a pouco aquele O sintoma sintoma. vai voltar de É uma como outra se fosse forma. uma febre, né? E às vezes até mais forte, Isso. né? Às vezes até E mais de maneiras cada vez mais sofisticadas, Exato. Perfeito. comprometendo cada Uhum. vez mais áreas da vida. Uhum. né? É como se fosse uma febre. Quando a pessoa está com febre, não tem que cuidar da febre. Tem que procurar realmente Ah, a causa. Cuidar da febre, tudo mas não bem. parar ali. né? Isso, não parar ali. Porque senão, se você não busca realmente o problema que causou aquela febre, ela vai voltar. Isso. Do mesmo modo que a cura da ansiedade para uma pessoa não vai ser a mesma cura, para o mesmo Sim. processo para outra. Ah, você fez quantos anos de terapia? 2 anos. Ah, então eu acho que, como o meu caso é menor do que o seu, né? Eu vou fazer 5 meses e vai dar certo. Gente, né? Às Parem com vezes isso. a gente chega com uma questão que parece tão pequena e quando você vai abrindo é uma vai caixa de conversando, Pandora. vai conversando, Eu e tenho vai uma aparecendo paciente que coisa. sempre diz isso. Eu cheguei na terapia achando que eu só tinha ansiedade. E eu descobri que, na verdade, eu era uma tremenda imatura, que aquela ansiedade era só um A sintoma. ansiedade, às vezes, é o que leva a pessoa a procurar, Isso, né? Mas porque ali ela tá encobrindo uma série de outras coisas. Eu sempre falo, ansiedade que a gente não descobre a raiz e trata a raiz, ela vai voltar de outra maneira. Agora, Às vezes você fica até bem, eu aprendi a controlar a crise, então eu já aprendi como é que eu saio de uma crise. Você tem técnicas, né? Assim, que são excelentes para o São manejo da excelentes. crise. Perfeito. Mas a gente não Apaga pode incêndio. parar aí, apagar incêndio. Exatamente. Aí já Mas quer a alta, gente- já quer parar a terapia. É muito comum, a pessoa vai, aí passa ali 4, 5 sessões, tô me sentindo melhor, vou Perfeito. embora. Tudo Não, bem, não você faça tem a isso. responsabilidade de ir embora, mas eu te garanto que ela vai vai voltar. voltar. E é o que é mais comum. Não sei se vocês experimentam isso no consultório, mas a pessoa vai embora, daqui a pouco tá pedindo socorro de novo. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Eu quero voltar porque tá pior. Porque não descobriu a raiz, né? Exatamente. O manejo da crise, ele é importante para a crise. Mas se você quer prevenir para que uma crise não aconteça novamente, precisa tratar a raiz de Isso ansiedade. é super importante. Eu vou fazer uma pergunta para você, que você é mestre nisso. Mas, assim, isso é super importante porque a gente vem, hoje em dia, num mundo, num universo, nós todos aqui somos terapeutas, num universo em que se vende o resultado sem saber quem é a pessoa, né? Perfeito. Tipo, um pacote de sessão, 10 sessões e você vai sair curado da ansiedade. 10 sessões e você Um vai tempo sair limite curado já, né? do toque, do que quer que seja. E aí, essas pessoas, óbvio, num primeiro momento, oferecem ali uma técnica que até funciona. Vitor Frankl fala assim, que se você utiliza a mesma técnica em 2 pessoas, com uma delas você está Aham. falhando miseravelmente, né? Porque são histórias diferentes. Então, vocês têm esses tipos de profissionais que oferecem para vocês um pacote fechado e maravilhoso, né? Tipo, traga o seu amor de volta em 3 dias. Então, curo você da ansiedade em 10 sessões. Pelo amor de Deus, né, minha gente? Isso é balela. Eu acho que é interessante, Rafa, a gente balela. perceber o quanto as pessoas querem ser enganadas. Querem. Porque, poxa, você passou 30 anos da sua vida vivendo atolado de ansiedade. Você realmente acredita que em 10 sessões você vai mudar e revolucionar? E Mas nunca se mais vai ter acredita, crise, aí a gente certo? vê o nível de imaturidade dessa pessoa. Ou de desespero, muitas Desespero, vezes, muitas né? De vezes. desespero, de angústia. Mas é mais importante você. Aí tem um outro ponto. Que mexer em determinadas questões, às vezes, podem ser dolorosas. E Perfeito. muitas vezes a pessoa ela só quer aprender a sair da crise, mas ela não quer mexer naquilo que está mais profundo porque dói demais. É. E esse é um dos pontos também que eu costumo conversar com os pacientes. Olha, pode ser que incomode, pode ser que doa mexer em algumas coisas, mas faz parte. Pra gente, quando a gente tá, vamos lá, lembrar de quando a gente era menino, que levava aquela topada no dedo, que arrancava o chaboco do joelho,
né, menino do Nunca interior. fui assim. Eu morava numa Mas a gente tá ali com. Uhum. Ei, Aquele dia do Brasil tá Não mentindo, conhece hein? aquele dia aí. Aquele dia tá mentindo. Mas Mas, assim, assim, é humilhação pública. Quando a gente tá ali, a criança que acabou de levar aquela queda, arrancou o chaboque do joelho. Tudo que ela quer é ficar quieta. Mas tudo que ela precisa é lavar aquela ferida. E dói pra caramba. Mas é preciso que ela lave e sinta a dor para que ela possa viver o processo da cicatrização saudável Vai daquela ter que mexer. ferida. Enquanto a ferida tá aberta, tem que mexer. Tem que mexer. Tem que mexer. E aí, Sim. muitas vezes, a gente quer fazer o quê? Fazer um curativo com a ferida toda suja. Vai infeccionar. E às vezes é Vai isso que dar as pessoas ruim. tratam. É assim que as pessoas tratam a sua ansiedade. É isso. Um remedinho, 10 sessões. 10 sessõezinhas, coloca um curativo em cima da ferida e abafa a sujeira e finge que tá tudo bem. Vai, Tem que vai aprofundar. apodrecer. E pelas fede, beiradas, né? né? E fede. Apodrece. E muitas vezes a gente se depara com pessoas assim, Isso. que estão com a vida apodrecida, porque não querem viver o processo da cura, de limpar a ferida. E dói pra caramba. A gente sabe que dói, eu sei que dói. Né? Mas é Então, necessário. Só uma coisa sobre isso que a Milena está falando, é bem interessante. A Milena falou uma coisa, uma palavra bem precisa, que eu achei muito interessante. E aqui, Foi mesmo? Qual foi mesmo? eu Eu acho que não sabia, caracteriza, não sei. Não lembro. caracteriza demais o brasileiro, né? Eu não sei como é que é, eu não sei como é que é o paciente da terapia em outro país, né? Enfim, de outra nacionalidade, porque as culturas também vão mudar, obviamente, Influencia. ele influencia demais. Mas o brasileiro, ele tem aquele jeitinho brasileiro. E Milena falou uma coisa muito verdade. Os pacientes, muitas vezes, eles vêm com uma ansiedade muito sofisticada. Uhum. Né? Sofisticada em que sentido? Ela tem ali o sinal de Bem sintoma maquiadinha. bem maquiado. Assim, ela Arruma tanto pra falar. exato, não. A vida dela, ela se engana tanto. Tá tão escondida. Ela tá tão escondida, ela vai dando um jeitinho brasileiro de esconder a raiz daquilo ali dela mesma. Uhum. Dela mesma, tá? Às vezes do terapeuta também. Às vezes ela sabe e quer esconder o terapeuta, mas às vezes ela esconde dela mesma. Tá tão escondida que se torna uma ansiedade nesse sentido sofisticada. Né? E volto a dizer que Milena e a própria Rafa falou também. As pessoas, hoje, o brasileiro em geral, volto a dizer, eu não sei se lá fora é assim, mas eu vejo assim que a gente tá numa época de extremo, assim, as pessoas querem facilidades, as pessoas querem coisas prontas. Claro que, para algumas situações de trabalho, óbvio que eu sou de uma área, eu estou contratando alguém, eu não quero entender aquela área, eu quero que essa pessoa resolva o meu problema. No entanto, a terapia é esse processo, digamos assim, de autoconhecimento para curar-se, né? É uma cura. Uma cura através desse conhecimento de si próprio. Né? Tá até escrito lá, acho que é o primeiro escrito lá no templo de Apolo, né? Conhece-te a ti mesmo. E Apolo é o deus da cura suprema, na mitologia grega. Então, o conhecer a si mesmo é esse primeiro pilar da cura interior. Mas as pessoas, elas fogem, Rafa. Fogem. Elas fogem demais. Elas mentem Eu para que si, diga. mentem para o terapeuta. Elas deixam fazem essa sofisticação para O esconder bicho a começa a pegar, vai embora vai a terapia. embora. Ela não quer. E assim, De repente Não não, quer dar tem continuidade. dinheiro. Não tem E- tempo. Não tem tempo. Aparecem várias desculpas. É isso. assim, claro, eu tô falando, claro, eu não quero relativizar a dor ou minimizar a dor de ninguém. A gente tá falando aqui não é, não é. Longe de nós. Exato. a Mas gente é tá falando preciso pra baixo. jogar a verdade, a luz da verdade. Verdades. Isso Esse é um é o tipo, nosso isso é um papel. tipo de, perdão dizer, mas é um tipo de covardia. Uhum. Né? De certas coisas, certas dores internas, a gente só vence com a verdade, admitindo aquela verdade. Eu digo por mim mesmo, assim, vários vícios que eu vou identificando dentro de mim, opa, isso aqui é fruto disso, isso aqui é Perfeito. fruto disso. E é vergonhoso, mas no mesmo momento aquilo ali Na hora já que me se livra. confessa, né? Na hora que eu consigo Identifica. dar nome dá àquilo, nome e confessar confesso. Eu sou isso. esse dar nome, né? Já começa a cura. Exato. Aquilo Muitas já nem vezes, tem né? mais o peso que Isso. tinha Nem há tem. um Exato. segundo atrás. Exato. Exatamente. Exato. Perfeito. É impressionante como as pessoas
muitas vezes fogem, né? É uma pena. Fogem demais. Sim. E aí é interessante porque, então assim, tenham cuidado com esse tipo de Receita promessa, mágica, né? né? Receita mágica não existe. A sua vida é única, a sua história é única, as suas particularidades são suas. O remédio que serve para A, às vezes não vai servir para B. Assim como o processo terapêutico de um vai ser totalmente diferente do de outro. Mas Milena falou de uma coisa que é o que eu quero colocar para você, porque eu adoro lhe colocar nessas encruzilhadas. Saia justa com ela mesma. Que na verdade não é porque você domina muito bem o assunto, que assim, ainda que a terapia não seja a mesma, ainda que muitas vezes a medicação não seja a mesma, a raiz de toda ansiedade tem um nome. Os meus pacientes sabem qual é a primeira palavra do ditado de palavra da tia Rafa. Qual é a raiz da ansiedade, minha gente? Vai, Vitor. Não Bora. sei. Você sabe. Sou Oi? soberba. A raiz de toda ansiedade se chama soberba. Aí você vai, né, dizer, nossa, Rafa, agora você me ofendeu, né? Você estava me chamando de estrela, Quarta camada. chamando de estrela, Agora eu agora quero você dizer que eu estrela, sou soberba. Você é soberba. Porém, vamos entender, né, sobre isso, Vitor. Explica aqui pra gente, ou vai falando aí, como é que essa soberba, ela aparece nas questões de ansiedade, né? O que precisamente é isso que nós estamos chamando de soberba aqui. Perfeito. Que existe em todo homem, Uhum. né? Total. Todo, absolutamente. A gente tá falando aqui que Nós você é somos soberbo porque soberbos, nós A somos. gente Eu tenho certeza. Isso é inerente, inclusive, Eu da tenho certeza pessoa. que você é soberba porque... Eu sou. Exato, sou. porque está incrustado na natureza humana. É. Né? Perfeito. Não tem o que é que a gente, lógico, o que é que podemos fazer é lutar contra essas inclinações e matar ali na raiz. Mas a gente pode, até para ficar mais claro, Morrer lutando. morrer lutando. Isso aí. Tem que dar na canela e nós tá aqui, ó. Como é que pode ficar mais fácil para você entender o que é exatamente soberba? Porque a gente às vezes confunde soberba com arrogância. Isso. As pessoas, não, eu soberba? Não Nem sou combina. soberba, nem combina. Eu, mansinha, sou educada. Não, isso aí é arrogância. Isso que você está pensando, Olha. às vezes é arrogância, é outra coisa, não é soberba. Mas isso é o que está acontecendo muito também, Vitor, porque hoje em dia as pessoas não sabem conceituar. Exato, perfeito, Mário. Perfeito. Outro sintoma de ansiedade. De ansiedade. Né? Mas então vamos Exato. pra a gente chegar. Calma. Olha só de você expandir o seu vocabulário já muda muita coisa né, Isso. da saúde na vida como um todo. Mas como é que a gente pode definir de uma forma muito simples para todo mundo entender? Soberba é a síndrome de Deus. Né? Você se coloca num lugar de Deus, não no sentido de que, no sentido muito místico, não. Digamos, qual é a ideia de Deus assim, para as pessoas? Né? Deus é aquele que a sua vontade é feita, porque a sua vontade se torna a realidade mesma da coisa. Né? O que Deus consegue controlar tudo, nada escapa das mãos de Deus, digamos assim, teoricamente. Então, o que é essa síndrome da soberba? Você achar que, no fundo, você é tudo, você merece tudo, você controla tudo E que e você pode criar E você uma pode- realidade. Exatamente. Aí chega digamos assim, Aí um a pouco mais neurose sofisticado. completa, Né? isso. Exatamente. Qual é o atributo, digamos assim, que somente na teologia, digamos, somente Deus tem? É o atributo da criação. Da criação. Só Deus pode criar dentro da teologia. Então, quando você acha que você pode criar um jeito seu de ser feliz e não um jeito da realidade mesma, pronto. Aqui já tem uma neurose fundamental. Isso, que vai gerar precisamente ansiedade. Ansiedade. exato. Porque você vai precisar arrumar uma forma de colocar em prática esse seu plano de ser feliz. Exatamente. E ele vai falhar. Porque vai falhar, não é porque é o seu plano, vai falhar o Vai plano de falhar. todo mundo. Exato. Em algum momento os nossos planos falham. E aí, o ansioso, ele não sabe lidar com essa falha. Exato. né? Aí entra até, Rafa, a cama de Procust que eu estava falando aqui. Sim. Né? Você pega a sua ideia fixa, é a cama. A realidade é, digamos assim, o hospedeiro, né? O hóspede. Aí você vai pegar a realidade, você vai esticar, você vai mutilar, só que não pertence. que não pertence, exatamente. Deformou. Você vai Deformou. deformar. Exato. Esse processo de deformação, você quer que a sua ideia
caiba na realidade. É. Pronto. Esse E, processo é neurônico. esse é um aspecto interessante da gente ressaltar, porque a pessoa que tem uma ansiedade patológica, ela distorce a percepção da realidade. Total. E muitas vezes, e aí esse é um ponto interessante, a pessoa vai precisar de um remédio, sim, para poder Sim. amenizar o sintoma e ela começar a perceber novamente a realidade tal qual a realidade é. Isso, perfeito. Mas aí, aproveitando a temática do gênero branco, falar sobre saúde mental, acredito que tem uma temática assim que é importantíssima de ressaltar. Não tome medicamento. Você aqui, ó, não tome medicamento Boa. sem acompanhamento médico. Não. Isso é uma baita de uma irresponsabilidade. Você não vai melhorar. Você vai piorar, meu amor. Não faça isso com você. Estrela, meu Então, amor, tá vendo? é. Essa aqui tá- Aqui é no carinho, né? É carinhoso. Estrela, soberba e volta pra cá. Pronto, fizemos as pazes. Mas essa é uma questão importante, né? Não é porque, voltando, porque a sua vizinha, porque o seu tio, porque o Tomou seu e deu primo tomou e certo. deu certo. Não, são só 3 gotinhas, 10 gotinhas para você dormir melhor. E aí a gente começa numa cultura de medicalização do sofrimento, que às vezes nem precisava do medicamento. E aí corre o risco de você entrar num quadro patológico que talvez aí seja necessário um tratamento muito mais sério. Eu sempre falo para meus pacientes, tá difícil, não tá dando, realmente tá comprometendo, vamos lá. Mas vamos pro médico. Vamos fazer uma avaliação, vamos fazer esse acompanhamento com orientação. Se eu souber que tem algum paciente que tá tomando medicação sem acompanhamento médico, eu não atendo mais, a gente interrompe. Por quê? Porque não vai funcionar. A gente não vai... Primeiro, porque a pessoa está buscando um processo de autoconhecimento, de amadurecimento na terapia, e ela já começa mentindo para ela mesma, achando que vai dar conta de resolver um problema, criando um outro maior. Então, isso é um ponto importante sobre a medicalização, né? E não tem aqui visão negativa a respeito do medicamento. Exato. O medicamento é excelente, ele é maravilhoso, Nossa, mas não tem mesmo. fantástico, quando ele é adequado e Pra bem você. indicado, né? E acompanhado por um especialista. Porque muitas vezes Às vezes o também- próprio psiquiatra às vezes tem dificuldade de acertar o medicamento, Isso. você vai É. acertar copiando a vizinha. Porque às Exatamente. vezes nem precisa do medicamento, nem precisa. Às vezes é uma taxa que está desregulada. Vitor muito bem entende sobre isso, né, na nutrição. Às vezes a gente vem para lá, quando ele pede os exames estão desregulados. Ou as às taxas. vezes é um uso por um tempo curto, né? A pessoa vai ali alguns meses, ela tem ameniza o sintoma, ela consegue trabalhar na terapia a raiz daqueles problemas, ela consegue começar a compreender melhor, perceber a realidade e consegue fazer o desmame. Eu Mas já desde acompanhei que o médico inúmeros casos. passe. Eu já acompanhei inúmeros casos, assim, que com pouco tempo a pessoa tá, depois Para do de uso, tomar. né? Aproveitando até para dar um gancho sobre essa questão até para trazer aqui para a nutrição também. Tem assim, parece maluco assim, mas às vezes as coisas são mais simples do que parece. Aham. Mari me lembrou de uma história que aconteceu com minha paciente. Eu tive uma paciente assim. Ela procurou, ela estava com crises no casamento, né? Porque estava tendo uma desarmonia ali conjugal e tal, não sei o quê. Ela estava achando que de repente o marido pudesse, né, tá ali fora do casamento e tal. Infidelidade. Infidelidade, exatamente. E aí me procurou, né? E aí me procurou assim para atender o esposo dela, né? O esposo dela na consulta, até, lógico, foi particular, né? Eu e ele. E eu falava assim, não, porque minha esposa mandou, mas Vitor, eu não tenho assim, 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 porque os dois foram muito abertos e tal. Aí eu pedi e solicitei o exame do cara, né? Tá, vamos fazer aqui um exame. Aí, resultado do exame, testosterona 120, B12 tava ali na casa dos 210, alguma coisa assim. A testosterona 120 é muito baixa, né? Só para deixar claro, né? Que É. não Pra entende deixar aí o claro. parâmetro. Vai deixar claro. Assim, mas é muito baixo. Não, ó, pra você ter ideia, 300 já é baixo. O cara tava 120. B12, ao longo de 210. Vitamina D, muito, muito baixa, né? Ou seja, o cara, ele tava com a libido lá embaixo. Lá embaixo. O cara tava Uma dando causa orgânica, né? Era uma casa orgânica. Absolutamente orgânica. A gente começamos o tratamento, suplementou, as taxas subiram, né? Se normalizaram,
O cara Ficou voltou uma a comparecer. maravilha. Ficou uma maravilha. Ele estava rindo por causa disso. O cara não estava comparecendo. Aparecendo. E ela achava que era um motivo de Sim. infidelidade e começava a ansiedade por parte dela. A O cara insegurança, né? tinha- Ele o cara- não tem energia pra nada. Pra sentir nem ansiedade ele tava sentindo, Cara. porque, coitado. Ou seja, nesse caso nem precisava de medicação. Era só realmente ajeitar, organizar. Exato. Aí o Uma cara vai e mete. movimentação. Exato. Entendeu? Você Aí vai- você começa a, imagina, aí o problema é que a gente vai aumentando, né? Por uma Além de distorção da Distorção da realidade. Porque aí, de repente, essa mulher começa a ficar realmente muito neurótica, ansiosa Exato. Passa um e- bocado de coisas na cabeça É. ruins. aí a Muitas vezes relação, vai precisar de a terapia. relação, também, a relação começa a ficar ainda pior. Aí, de Exato. repente, a pessoa até começa a fazer uma automedicação porque tá muito desanimado, muito baixo. As taxas vão continuar muito baixas. O problema vai E continuar. o problema continua. E às vezes, nesse caso, assim, o que Ou seja, acontece é. desandou a vida da pessoa. Toda. toda. Exato. E Ela, uma suplementação resolveu. Ou seja, Resolveu. marquem consulta com o Vitor. Ah, é nesse boa, caso, gente, é boa. nesse caso, assim, ela ainda, digamos, teve esse passo. Mas o que é que acontece muitas vezes natural? Porque assim, talvez ela já conhecesse essa possibilidade, né? O que é que. E ela acreditou nele, né? Ela estava desconfiada, gerou uma ansiedade, mas quando ele disse que é porque ele não tinha vontade, estava abaixo, ela desse esse gesto de confiança e procurou e ela já sabia que a nutrição poderia resolver isso. Mas, tem gente assim que já não escuta mais. Né? É assim, você entra num estado tão ansioso e tão preocupado, muitas vezes com raiva, muitas vezes, que você já não escuta mais e você passa a, digamos assim, a atacar. Aí o outro lado, que talvez não, nesse caso que ele não tinha culpa mesmo, ele vai escutar ataques, digamos assim, ou né, brigas de graça. Aham. E aí vai partir Você depois me dele. Aham. E nisso vai começando a gerar uma situação muito pior. Sim. Uhum. Aí realmente vai gerar uma Aí coisa. o problema se instala, de Exato. fato, né? O problema de fato se instala. Tem uma coisa que a gente estava falando aqui sobre a soberba, né? E a gente estava falando que a única pessoa, o único ser que tem um poder criativo de criar as coisas verdadeiramente é Deus. Quando o ansioso ele passa a devanear, achando que pode também criar coisas, né? E ele vai entrando nessa neurose, ele se torna uma caricatura de Deus. Então, veja, o ansioso ele é caricato, né? Ele é aquela pessoa que você olha e você olha bem, não sei, parece que não é de verdade, sabe? É falso. É falso no sentido de que não tem conexão às coisas ali. Existe mentira. alguém por trás daquele personagem ali. Então, uma pessoa ansiosa, ela se torna um personagem falso, uma caricatura. E eles são cansativos, né? São extenuantes, porque são pessoas que estão o tempo inteiro querendo controlar as situações, querendo comandar tudo, mas eles não têm esse poder, não tem como. Você faz um planejamento, eu digo que é como se você estivesse fazendo um projeto, tá lá tudo perfeito, dá uma chuva, começa a cair uma goteira. E o ansioso, ele vai entrar em parafusos, porque ele vai dizer, fiz tudo perfeito. Como que pode ter uma goteira aqui agora? É isso aí. Né? Oh, Então- como pode ter uma Isso. goteira? E isso vai abrindo Isso aí. precedentes para outros problemas, porque aí Sim. você começa a ter um pânico, você começa a desenvolver um A toque. ideia de perfeição, né? Você acha que Isso. todo o seu planejamento ele vai correr de forma perfeita. Perfeita. Porque Só é a porque neurose você tá dele. fazendo. Você acha que tudo que você vai fazer vai. É perfeito. É perfeito. E por isso que Como- você precisa controlar tudo. Como assim? Eu acordei cedo, eu preparei Fez tudo, tudo. saí de casa. E Exato. como assim aconteceu um acidente na BR e tem um Exato. engarrafamento maior, né? Assim, E como assim apareceu uma chuva, você sai de casa e estava um sol lindo? Como assim? Mas e você- a gente tá trazendo de uma forma Faz leve, parte. mas entendendo que a pessoa, quando tá sofrendo com isso, ela É um realmente peso grande é um peso demais. muito grande. E nesse sentido, o bom humor, a leveza, eles são grandes remédios para combater a ansiedade. A gente começar a olhar as coisas de uma forma mais leve. E eu falo isso por mim. Eu sofri de ansiedade em muitos momentos da minha vida. O trânsito, eu costumo dizer que o trânsito foi uma escola. Por quê? Porque eu ficava extremamente irritada com o motorista barbeiro,
com um trânsito muito grande, porque eu tenho uma hora marcada e eu não vou conseguir Eu cumprir. devo tenho que admitir que eu chegar ainda na tô no hora. ensino médio aí, viu? Nessa escola. E eu tenho que chegar na E hora. eu tenho que chegar na hora, mas o planejamento, ter a antecipação para poder contar com os imprevistos. Eu pergunto às minhas pacientes, né? Qual é o espaço da sua agenda para o imprevisto? Porque muitas vezes a gente também fica Nunca ansioso vi isso. porque tem ali de 7h30 às 8 horas, às 8h15, às 9 horas, um monte de Tudo compromisso. muito organizado. Tudo muito organizado, mas não tem tempo para um imprevisto, né? E às vezes é um planejamento que não cabe na O minha imprevisto realidade. acontece, é a falha no seu planejamento, mas como você não admite falhas, porque Exato. você, né, controla tudo, É a doença. vai ter problema, vai dar uma crise de ansiedade, vai ter Exato. enfim. E quanto as nossas relações, elas são prejudicadas pela ansiedade, né? Quanto a ansiedade atrapalha, porque a gente se torna chato, a gente se torna enfadonho, como você mesma falou, Rafa. É muito difícil conviver com alguém que tá muito ansioso, porque a pessoa ela não acredita em você também. Ela fica tão presa na percepção distorcida da realidade que ela não consegue nem acreditar nas outras pessoas, né? Como essa baliza da realidade. Então, acho que esse é um ponto Perfeito. interessante, né? Busque pessoas que te ajudem nessa orientação da realidade. Busque estar perto de pessoas que consigam trazer para você essa firmeza do chão, da realidade, do momento presente, né? Do aqui, De do uma forma agora. leve. De uma forma boa. Isso. Já É. trazendo, que a gente já está bem na reta final do podcast, né? Caminhando para o final, na verdade, de trazer também algumas dicas, algumas Sim, sugestões, ia falar algumas sobre coisas isso mais agora práticas, mesmo. assim. Então, o bom humor, a leveza, conviver com pessoas que nos ajudem a perceber melhor a realidade, esse é um outro ponto interessante. E aí eu jogo a bola para vocês. Planejar, né? É assim, ó, planejar não é errado. E o ansioso, ele gosta, né, de pensar sobre como serão as coisas. Mas ter nesse planejamento a ideia clara de que aquelas coisas podem não acontecer daquela forma. E tá tudo bem, né? O planejamento lembro- é sempre uma Isso. orientação, É uma e não orientação, uma prisão. não é isso. Não é algo fixo que se não acontecer, eu vou enlouquecer. Que importante é importante fazer o planejamento, né? Pra gente não ser essa pessoa assim também alheia. Exato. A E gente às vezes também, exato, é planejar com um certo desapego, porque também não planejando, né? Perdão. Quando você não planeja e você tiver um tique por pontualidade, como eu tenho, né? E aí, digamos assim, se você não planejar, você vai Quero fazer as esse coisas em cima tique, da hora, né? e aí, meu amigo, vai também disparar a ansiedade, né? Então, fazer o às planejamento, ótimo, bacana. Mas se acontecer alguma coisa que não ocorra daquele jeito do seu planejamento, beleza, porque não tinha que acontecer e que bom. Não Ixi, aconteceu. tá E tudo às bem. vezes não acontece por falha nossa mesmo. Né? Exato. Às vezes também tem uma coisa muito assim, não, tudo a gente joga para os outros também. Assim, não, porque não tinha que acontecer, é porque Deus não quis, é porque foi um Às livramento. vezes foi preguiça tua. Exato, às Fala a vezes. Vamos falar a verdade. Às vezes foi que a gente foi preguiçoso, porque a gente foi negligente, porque deixou pra última hora mesmo. Nem sempre é por causa do trânsito, a gente bota a culpa no trânsito, mas às vezes é porque Saiu em a cima gente da sai em hora. cima da hora. Atentos. o trânsito todo meio-dia É daquele tem um jeito. engarrafamento ali. Você Aí quer os caras, porque não, daqui você pra lá, saiu. leva 20 minutos, a culpa foi do trânsito. Não. Perfeito. E existem práticas mais concretas, né? Sim. Exercícios de respiração, um aterramento, andar de pé descalço. Hoje É em muito dia bom. quase não se tem contato com a natureza, Exato. né? Sobretudo aqui em Natal, não é, Diminui, Rafa? A gente mora Na praia. Meu Tudo escritório é nas na aqui. praia, eu tô sempre Gente, na na área. área. Então, Mas eu não sou assim, da sua live. maravilhosa. Quem queria olha, ser ó. a queridinha do Brasil já tá aqui, ó. Não sou da sua live. Ganhando os votos. Mas caminhar na praia, gente, como é bom respirar ali, aquele ar Isso. puro, maravilhoso, cheio de íons, passando no nosso organismo. Íons. Diga aí. Sofisticada, Mas isso é aí mesmo. bom. E Aquele ouvindo contato, aquele né? contato na terra, ouvindo o Exato. barulho do mar. Sabe, isso é natureza. E Conecta veja, minha com a gente, realidade. Era isso que eu ia Conecta, dizer. Conecta a com a realidade. Qual que é o segredo disso? É uma conexão com a Exato. realidade. Você sente,
você cheira, você ouve, você Isso, vê. perfeito. Ou seja, você não está no teu Aguça mundo os da sentidos. fantasia. Isso. Eu Eu disse isso porque muitas vezes as pessoas dizem, não, mas é muito caro, né? Essa questão de... Hoje em dia tudo é muito caro. Não. Andar na Não, praia. andar né? na Vai lá, é Não. baratinho. Parque é das baratinho. Dunas, Parque aí, das ó. Dunas. É muito gostoso. Andar, Pra quem andar é na de praia é de Natal, né? graça, Pra quem né? é aqui do Natal. Se não for, Parque das venha. E Parque É das muito Dunas bom. são real, gente. Andar na praia é de graça. Agora, sentar na praia É verdade, é verdade. é outros É 500. outros 500, quase que Literalmente. literalmente. Eu ia comentar assim. Mari também falou uma coisa interessante. Eu postei uma sequência hoje sobre um caso e eu falei o seguinte: as pessoas acham que a vida na cidade é a realidade mesma da coisa, é onde a vida é real. Não, Boa. cidade é uma bolha. Perfeito. Cidade é uma bolha. E o problema, você pega assim um mapa, sei lá, de uma eleição americana, ou você pega, às vezes, um mapa demográfico do Brasil. Vou pegar da eleição americana que é mais fácil. Você vê assim, o mapa são dois partidos principais, né? Lá é o vermelho e o azul. E você vê assim, os Estados Unidos todo quase que vermelho, e você vê pequenos pontos azuis. Aí você olha para os votos, deu quase igual. Mas como é que pode? É por causa da densidade demográfica das cidades, né? Perfeito. Então, o pessoal da cidade tem um tipo de voto, né, do Partido Azul, e o pessoal do restante dos Estados Unidos, que é, digamos assim, a maior área, é um Partido Vermelho. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha, assim, essa densidade demográfica, você vai ver assim, que as cidades são bolhas. A vida mesmo é no campo. Né? Não à toa, por exemplo, a indústria da música, claro que muito é voltada para dentro da cidade, mas você pega a música de massa no Brasil sertanejo, ela é música de campo. São músicas, não somente assim porque é um estilo de campo, mas são músicas, estilos de música para pegar, quando eu digo campo, quero dizer interior. São tipos de músicas que são ouvidas no interior, né? Principalmente. Então, assim, a vida real ela é no interior. A conexão com a natureza é a realidade mesmo da coisa, e é o que traz um pouco da sanidade mental. Então, só para finalizar essa fala, digamos assim, você pega a alimentação, que é esse contato com a natureza. Excelente. Como é que tá o teu comportamento alimentar ou tuas escolhas alimentares? Porque o que acontece? A grande maioria das pessoas estão completamente inflamadas. E você, gente, não tem ideia do dano corporal que uma inflamação pode causar. Quando você vai olhar as patologias, quase todas, inclusive depressão e ansiedade, na gênese está a inflamação. Quando você vai ver ali o nível de inflamação, por exemplo, que é muito fácil, tá? Pegar uma homocisteína alta em consultório, você vê ali um indivíduo um pouco mais inflamado, você faz uma análise de alguns exames, aí eu tenho uma certeza lá, opa, ela está tendo dano nos telômeros. O que são os telômeros? É uma estrutura do DNA que confere a tua juventude. Então, o estilo de vida, o que eu quero dizer, o estilo de vida da cidade danifica aquilo que garante a tua juventude, ou seja, te envelhece mais. Então, assim, tudo que está relacionado à natureza, ao campo, preserva, meio que conserva o homem. Tudo aquilo que está envolvido com a correria e o estresse da bolha da cidade, ela adoece o homem. Opa, então como é que a realidade pode estar dentro do ambiente adoecedor? É óbvio que a realidade ela está fora. É óbvio que a realidade ela está mais próxima do natural. E pode prestar atenção, todas as pessoas que têm uma vida mais natural, geralmente elas são mais novas mesmo. Eu vou dar só uma última, por exemplo, quem Vai pra pega muitos praia. produtos químicos. Gente, vá pra praia pra ficar. Ó, Olha, vitamina D na pele. Quem pega muito. Aí eu fui tomar um pouquinho de sol, fiquei toda queimada. E agora? Apartamento, esse povo. Quem mexe com muitos produtos químicos, a maioria dos produtos de limpeza tem uma coisa chamada disruptores endócrinos. Né? O que é que isso causa? Depressão, alteração hormonal, envelhecimento. Então, olha assim. Nunca gostei de fazer as coisas em casa. Agora tem um motivo para não vou fazer isso. Né? Então, assim, quanto mais próximo do natural, mais real é propriamente ali. Perfeito. Né? Atividade física, terapia. Muito importante também, atividade física. Regulação do sono, E o minha sono. gente. Total. Nossa, isso aí é... Diminuir a exposição às telas, de um modo Eu geral, ia porque deixar pra falar as isso, né, notícias, agora no final. tanto
a tela em si, o estímulo, Sim. quanto o acesso ao tipo de informação que a gente tem. Essa informação que é muito rápida, muito acelerada, né? Tem gente que passa o dia inteiro vendo fofoca e desgraça. Não tem como não ficar ansioso. Não E tem a como. gente se observar também, né? Tem um alimento que eu como e você come. Às vezes me faz mal e não lhe faz mal. Isso é importante. Então é muito importante também Isso é importante. você observar como Ter presença ter presença com na você sua mesmo, vida. na sua vida. Isso Para entender o que é que funciona também com é você. muito importante para você Isso é começar a fundamental. saber. Isso aqui eu faço, isso aqui não. E tá tudo bem. Porque isso aqui não me pertence. Não vou copiar, né? Não é porque você come chocolate todo dia, maravilhosa, que eu vou comer também. Não dá, Brasil, assim, é diferente. Mas voltando pro caso das telas, né? Pra gente encerrar, eu deixei por último pra gente falar desse excesso do uso de telas, que certamente está relacionado com o aumento do número de casos Sem de dúvida. ansiedade. E, inclusive, só um dado interessante, Rafa. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, certo? E o Brasil, dentre o ranking dos países onde mais se consome internet no mundo, o Brasil, salvo engano, está entre os 3 primeiros. Ele está no top 3. Então, não à toa essa relação aparece. É muita ingenuidade da nossa parte acreditar que, justamente num país, hoje a média de tempo de consumo da internet, de tempo de exposição à internet está entre 8 e 9 horas para o brasileiro, por dia. terço do dia. A média. Eu não E tinha nem aí, noção disso. Você É dorme justamente- internet. Exatamente. É justamente. E vai É o ver que dia essas todo. pessoas não dormem direito. Não dorme, Não porque dorme. já dorme, às vezes pega no sono, na frente da celular, tela. sim. O primeiro bom dia é do celular. E não à toa, esse número de exposição à internet. E isso está ligado também ao que eu falei agora há pouco, né? Observe suas manias. Muitas pessoas estão dizendo, eu não consigo dormir. Vai lá, a pessoa, antes de dormir, tá com o telefone, tá com o tablet, tá com a televisão. Só trabalha o sono, viu? Inibe a Melatonina. Pois é. Sim. Então, assim, se observa. Aumenta a cortisol, né? Aumenta a cortisol. A luz foge do natural. O Exato. natural é que quando o dia vai caindo, a melatonina vai sendo produzida, a luz do dia, né? E aí, se a gente tá exposto a essa luz muito intensa ali no meu rosto, eu estou inibindo a produção da Perfeito. melatonina. Engraçado, né? A Seu Seu cérebro família entende tá assim que... dizendo Exato. pra você Perfeito. tá Desacelerar. escurecendo, tá lhe chamando ali para o escuro e você Perfeito. quer, e você querendo ser Deus com a sua Isso. soberba, você quer ficar com Perfeito. sua luz. Isso foi muito interessante, até para falar, você puxou um gancho muito interessante, que é observar esses ciclos do dia. Do dia, sim. O homem, ele Pra está muito ansiedade, integrado... isso é fundamental. Exato. O homem, ele está muito integrado à natureza, integrado na criação como um todo. E tudo é símbolo de algo, assim. Tudo, quando a gente vai também, se você for para a teologia, né? O homem é um microcosmos. Então, o cosmos também fala do homem. Se o homem é um microcosmos, né? Quando a gente olha para fora, também a gente vê como é o homem, por exemplo, como é que funciona. Então, como é que... se você parar para prestar atenção, o dia, ele imita a vida. Você tem ali o alvorecer. Ao final, eu quero encerrar lendo uma citação que eu tô procurando aqui. Perfeito. Você tem o alvorecer, que é como que fosse o nascimento. Você vai ali, você vai ali passando o dia, a atividade vai aumentando, como que você vai crescendo, o bebê vai crescendo. Você chega ali, o ponto alto de calor e de atividade humana ali no meio-dia. É como se fosse a idade mais produtiva do homem. Aí você vai caminhando um pouco mais, você vai ficando um pouco mais experiente, então você continua ativo, porém um pouco mais tranquilo ali ao meio da tarde, né? E aí vai caindo a noite. Vai desacelerando. Exato, vai desacelerando. E o que é que as pessoas voltam lá para o interior? O que é que as pessoas fazem no interior quando chega a noite? Elas chegam no trabalho, jantam em família, e ficam na calçada conversando. É basicamente a reprodução da velhice. Na velhice, o que é que você quer? Descansar, partilhar ali bons momentos com as pessoas que você gosta para se preparar bem para dormir ou para a morte. Se eu não durmo, se eu fico adiando o meu sono, se eu fico em telas e fico inibindo a produção de melatonina e não durmo cedo, é como que fosse entre aspas, um contra-exercício
para a morte. Eu quero adiar a morte, eu quero adiar o sono, eu não quero dormir agora. Isso também ajuda na ansiedade, porque a noite é símbolo de alguma coisa, é símbolo de morte. Né? Muitas pessoas têm ansiedade mais à noite, ou seja, Ao entardecer ao do dia, entardecer Tem do muita dia. dificuldade Exato. de dormir. De né? Eu dormir, tenho muitos compulsão pacientes alimentar. desacelerar com os problemas pensamentos. para Exato. dormir, né? Vai chegando à noite, eles vão se entristecendo, vai aparecendo um medo, uma angústia Uma no angústia. peito, ele não sabe por quê. Porque não, É uma fuga ele não da vive bem. realidade. O dia é como se fosse uma representação da tua Da vida. vida. E você não vive bem. E é por isso que essas Fechou? isso chega. Sim, sim. Só... Então, assim, essa questão das telas é uma questão fundamental hoje, quando se fala em... Vou fazer um podcast só para falar sobre isso. Excelente. Vamos tentar trazer alguém Se aqui. você quiser, deixe o seu comentário, né, pedindo esse tema. Deixe também sugestões de outros temas. Isso. Então, assim, essa questão das telas, ela é fundamental, porque se o ansioso naturalmente foge da realidade, nas telas você não precisa desse esforço. Você não precisa criar esse mundo na sua Perfeito. cabeça, um mundo imaginativo. A partir do momento que você arrasta para cima, né, que você passa o dedo aqui e a tela desbloqueia, naturalmente você entra num mundo que não é o seu. Você entra num mundo que é do outro e aí você começa a olhar e você quer aquela vida, você começa a achar que tudo que tá ali é perfeito, mas a sua vida é ruim. Ou seja, as telas, elas nos roubam a presença mais do que qualquer outra coisa nos tempos de hoje, né? E é um Isso. disparador de ansiedade para qualquer pessoa. Sim. Perfeito. Agora, Milena vai terminar com uma citação aí. Já é surpresa para todos nós, viu? uau. É pra nós. Prepara os lencinhos. Vamos lá. Ai, não. É, Pega tudo pra mim, então. uma citação de um livro que eu estava lendo e me chamou muita atenção. E tem tudo a ver com aquilo que o Vitor estava falando. Eu acho que é uma excelente maneira da gente encerrar o nosso podcast. Fala o seguinte: o corpo deve ser comandado como uma criança desobediente que não quer ir cedo para a cama. A noite é uma pequena morte. Assim, ela deve ser acolhida sem se tornar um prolongamento artificial do dia. Há um momento que se deve cessar a própria atividade. É inútil e presunçoso pensar. À noite, retardar o repouso para ganhar o pão sofrido do trabalho. E não é heróico reduzir o tempo próprio do repouso. Ao passo que é sábio e realístico aceitar o fim do dia e deixar para o dia seguinte o que não se pôde concluir. É sinal de identidade positiva no reconhecimento dos próprios limites. Não esperar demais da própria resistência física e psíquica para não chegar, se possível, ao fim do dia exausto. Assim como confiar a Deus o dia passado e as obras que realizamos, sempre imperfeitas, para que Deus tudo purifique e realize, levando à salvação. Por isso, ir para a cama cedo é um gesto de humildade e um ensaio para a morte. Devemos ser capazes de entregar a Deus o trabalho incompleto de cada dia, da mesma forma que entregaremos, por ocasião da morte, o trabalho incompleto da nossa vida. Assim, é natural concluir o dia que termina com uma oração da noite. Que ele não seja engolido pelas trevas, desaparecendo no vazio da insignificância como o tempo perdido, mas que seja guardado no coração do Eterno e se abra ao dia sem acaso. Que maravilha! Se existir Puxa, podcast melhor legal. do que Eu esse, desconheço. vocês avisem aqui, porque a gente vai elevar o nível. Eu posso dizer que eu posso ficar um pouco orgulhoso. Eu não sei que livro é esse, mas eu já, como prova, vai lá no meu perfil, lá atrás, e escrever isso aí, viu? Não sei que livro é esse. Excelente, excelente. Então é isso. Obrigada Muito pela obrigada. presença, por estar aqui conosco. Encaminhe esse podcast para todas as pessoas que você conhece e Para quem Até a sofre de próxima. ansiedade, Até para a quem não próxima. sofre. Vamos embora. Um abraço. Até logo.